Ah, eu quero que o meu cachorro seja o próximo presidente da República. Não vai dar, tá? Não vai dar. Mas ele pode acompanhar o próximo presidente da República caso você seja o novo candidato. Então a gente vai preparar esse cachorro para ter um tipo de experiência social mais intensa que tolere a agenda de compromissos presidenciais, por exemplo. Kleber, eu só quero ir na hamburgueria com o meu cachorro que é aqui do lado de casa e quero que ele não encha a porra do saco. Então a gente vai fazer um planejamento de treino, vai ser mais curto, né, menor tempo do que o do cachorro do presidente. E o adestrador te propõe, ó, a gente vai fazer esse tipo de trabalho, mês a mês, a expectativa é que faça assim, assim, assado, papapá. Eu quero pular de paraquedas com o Zezinho, eu quero pular de asa delta no final do ano de 2039. O afegão médio, ele extrapola muito facilmente, porque o afegão médio é um cidadão que construiu esse mundo, que agora ele mesmo critica, né? Então ele teve tempo aí para construir e tal, ele fez as decisões dele de vida, votou em quem votou, né? Deu os exemplos de vida que deu para os seus próprios filhos e tal. Esse afegão médio, quando ele pega essa informação, ele imediatamente extrapola, imediatismo, ele extrapola. Então ele entende o quê? Se o cachorro é descendente do lobo, mano, e na natureza os lobos corrigem os lobinhos, mano, e eu tenho que corrigir meu cachorro, mano, então quando meu cachorro tiver com, sei lá, teia de aranha, mano, passar aqui nos olhos dele, eu deixo ele se virar, tá ligado? Ensinar estrutura de passeio, coisa que ninguém faz, tá? As pessoas não fazem, eles ficam só dando puxão de guia falando não. Ensinar, propor, né, pro cachorro como ele deve performar um passeio, todos os exercícios, tem uma porrada de exercícios de passeio. Então tá bom, né? Já que é isso que tem pra fazer, é isso que nós vamos fazer. Vou continuar aqui reagindo à entrevista do Richard no Redcast. Pra você que não me conhece, eu sou o Kleber, pai da Wendy, adestrador não binário. E nesse vídeo eu já vou emendar para aquele do qual ele participou com a Luísa Mel, com o Alexandre Rossi, com o Felipe Fonseca. Então vamos lá, valendo. Então, tem um cachorro que tá com infecção grave, na natureza ele morreria? Sim, mas eu tenho antibiótico, eu tenho conhecimento de veterinário para poder ajudar esse animal, inclusive, a diminuir o sofrimento dele. Esse é um bom ponto, porque quando você fala com o brasileiro afegão médio, ele fala, o animal na natureza ele seria corrigido. O afegão médio, ele extrapola muito facilmente, porque o afegão médio é um cidadão que construiu esse mundo, que agora ele mesmo critica, né? Então ele teve tempo aí para construir e tal, ele fez as decisões dele de vida, votou em quem votou, né? Deu os exemplos de vida que deu para os seus próprios filhos e tal, e fica cagando regra nas redes sociais por aí, querendo... Não larga o osso, né? Não larga o osso, não passa o bastão para frente, né? E aí o que acontece é o seguinte, esse afegão médio, quando ele pega essa informação, ele imediatamente extrapola, imediatismo, ele extrapola. Então ele entende o quê? Se o cachorro é descendente do lobo, mano, e na natureza os lobos corrigem os lobinhos, mano, e eu tenho que corrigir meu cachorro, mano, então quando meu cachorro tiver com, sei lá, teia de aranha, mano, passar aqui nos olhos dele, eu deixo ele se virar, tá ligado? Não interessa, mano, se o zóio dele, mano, tá vermelhaço, inchadão, assim, faz 5 dias, entendeu? Na natureza, mano, ele ia se virar, porque ele é descendente de lobo, tá ligado? É isso que o afegão médio entende, porque ele extrapola, porque o afegão médio ele tem um poder imaginativo muito pobre. Ele não tem nem as cognições necessárias para fazer extrapolações coerentes. Pô, mas eu não tô na natureza. Pô, peraí, eu moro num prédio. Pô, meu cachorro não sai a hora que ele quer. Na natureza ele iria, pode ser que não voltasse. Né? Então ele não consegue entender as nuances, entendeu? O afegão médio ele tem esse problema, ele não entende as nuances, a coisa é muito bruta, assim, ela é muito primal, e as extrapolações todas são feitas em cima dessas compreensões pobres da realidade, tá? Então nesse ponto concordo com o Alexandre Rossi, parabéns Alexandre Rossi, nunca imaginei que eu fosse concordar com você. Então, e agora vai ser o último trecho, porque assim, senão o vídeo ficar muito longo, aí, enfim, então tem bastante conteúdo, como eu falei, são 3 horas de podcast, eu reagi, eu gravei aqui sei lá quanto tempo, eu gravei os primeiros 30 minutos de tela, tô respondendo aos poucos. Então hoje vai ser o último hoje, tá? Semana que vem, aí, se tudo der certo, eu retomo aí, continuo com os argumentos, se for o caso, retomo alguma linha de raciocínio para facilitar o teu que você acompanha aqui no canal, tá bom? Se inscreva aí, já vou falar antes de responder o último trecho aqui que eu separei. Se inscreva, ative as notificações, se possível, torne-se membro, vem entender o adestramento hacker, né, que é o adestramento não binário, que não é essa coisa que está aí presa desde a década de 60 até 80, que é corrigir o cachorro,
que, né, enfim, já falei, não é adestramento. E também entender que o que o Alexandre Rossi está falando não é adestramento positivo, tá? Por quê? Porque o adestramento positivo propõe, ele é propositivo, ele é proativo. Proativo é uma boa palavra, tá bom? E eu não tô falando nem do adestramento hacker, que é aqui, tá? Eu tô falando do adestramento positivo mesmo, do cara que sabe fazer um adestramento positivo bem feito, sabe fazer um plano de treino e tudo mais, né? Inclusive, só curiosidade para você. Antes de reagir a esse tópico final. Mas antes de reagir, torne-se membro, vai conhecer lá o Adestramento Hacker. Tem a playlist Treino Emocional de Cães, vai lá, tá bom? Assista lá. Você vai pagar, acho que R$29,90 por mês. Dá uma olhada nos níveis de assinatura aí. Tem aulas longas, completas, cara, bem explicado, bem didático. Normalmente a pessoa assiste e fala, caraca, malandro, eu tava com um monte de coisa, craca no meu olho, eu não tava vendo, cara. Agora eu tô vendo o meu cachorro, eu entendo esse bicho. Você vai ver que é tão simples que é coerente. E não é simples porque é burro. É simples porque teve um processo de 6 anos tentando entender, né, fazendo essa exploração imaginativa, estudando, né, pesquisando, tal, juntando coisa daqui e dali, artigo científico, né, que o pessoal não gosta, né? Gosta de falar que fez curso e tal, mas não consegue concatenar as ideias, né? Então eu fiz, entendeu? Durante 6 anos. Vai lá, dá essa chance aí pra você mesmo, tá bom? Você tá passando perrengue aí, vem aprender aqui desse lado, tá bom? Você vai encontrar o que você tá procurando. E tem aulas práticas, dependendo do nível de assinatura que você fizer aí também. Tem playlist com aulas práticas, tem muita coisa aqui no canal. E se você não quiser, vamos assim, perder tempo procurando conteúdo no YouTube, aqui no meu canal mesmo, tem muito conteúdo, já entra no Adestramento Hacker, 12 de R$30 e alguma coisinha aí. Porra, cara, vale muito a pena. Aí já tá tudo mastigadinho lá em ordem, tá bom pra você? Do básico da obediência, senta, deita, fica, vem, né? Isso tem que ter, obviamente. Até problema comportamental, coprofagia, ansiedade de separação, ensinar xixi no lugar certo, ensinar a estrutura de passeio, coisa que ninguém faz, tá? As pessoas não fazem, eles ficam só dando puxão de guia falando não. Ensinar, propor, né, pro cachorro como ele deve performar um passeio, todos os exercícios, tem uma porrada de exercícios de passeio, você escolhe o que você se identifica melhor. E também, obviamente, aqui, como o curso chama Adestramento Hacker, tem toda a parte que é a estrutura do Adestramento Hacker, que é eu vou deixar o link aqui, você clica lá, tem um vídeo explicando, tá? Mas grosso modo é gatilho, tá? Então você vai assumir o controle dos gatilhos que influenciam os 5 sentidos, vai desenvolver atividades lúdicas, que são a motivação para o seu cachorro aprender, para você não ficar dependente de petisco, de petisco, de ração, o que quer que seja. Você vai usar, mas não vai ficar dependente, porque a motivação não vai ser a comida, que é primeiro grau, primeiro nível do vínculo, o segundo é o jogo e o terceiro é a habilidade social. Tá tudo explicadinho, bem detalhado, tudo isso lá, tá? No curso. Mas é isso, então, controlar gatilho, 5 sentidos, o lúdico e as cognições. Você usa o lúdico para obter as cognições que vão fomentar as habilidades que você precisa do seu cachorro para o seu estilo de vida. Cara, é muito top. Enfim, tá aí na descrição. E aí a segunda coisa antes de ir para a parte final aqui, não sei se você sabia, mas adestramento positivo, bem feito, ele é propositivo, tão propositivo que o adestrador te entrega um planejamento de treino. O que isso quer dizer? Não é eu cobro 8 aulas mensais X e aí você renova todo mês. Não, cara, o que você quer da tua vida com o teu cachorro? Eu quero pular de paraquedas com o Zezinho, eu quero pular de asa delta no final do ano de 2039. A gente vai fazer um planejamento e que Zezinho vai ter toda a estrutura de vivência, aprendizado para pular de paraquedas asa delta com você. Eu quero fazer Ironman com o meu cachorro em 2042. Então a gente vai escolher o cachorro, então a gente vai preparar esse cachorro com um planejamento que tem um determinado tempo, dependendo da tua meta, né? Eu quero que o meu cachorro seja o próximo presidente da República. Não vai dar, tá? Não vai dar. Mas ele pode acompanhar o próximo presidente da República caso você seja o novo candidato. Então a gente vai preparar esse cachorro para ter um tipo de experiência social mais intensa que tolere a agenda de compromissos presidenciais, por exemplo. Kleber, eu só quero ir na hamburgueria com o meu cachorro que é aqui do lado de casa e quero que ele não encha a porra do saco. Então a gente vai fazer um planejamento de treino, vai ser mais curto, né, menor tempo do que o do cachorro do presidente. E o adestrador te propõe, ó, a gente vai fazer esse tipo de trabalho, mês a mês, a expectativa é que faça assim, assim, assado, papapá. Sempre tem ajuste, né, porque a vida não você não controla nada do que acontece, você planeja e executa e se adapta quando necessário, tá? Então é assim que funciona. É bem diferente do vem aqui, faz um curso de final de semana, e aí passa 3 meses enforcando o cachorro, ou então passa 6 meses renovando, ou então passa 1 mês no ambiente do treinador, aí depois vai pra casa e fala... não, mas é porque o problema não tá na sua casa, não tá no meu ambiente, que no meu ambiente ele não faz. Isso não é planejamento, isso não é propositivo, tá bom? Bom, dito isso, vamos pro último trecho aqui e semana que vem, se tudo der certo, eu volto com mais conteúdo aí reagindo a isso, tá bom? Se ninguém
E processar, vai saber. Palavra agressividade são termos que você está distorcendo uma metodologia que é aplicada. Né? Entrando na sua pergunta, nós que somos seres racionais e desenvolvemos o nosso neocórtex, diferente dos animais que entram por momentos e não desenvolvem igual nós seres humanos, nós não temos atitudes como seres selvagens numa comunicação com ele. Porque tecnicamente, quando você fala metodologia aplicada e os termos estão sendo distorcidos dentro da metodologia, não é sua metodologia, tá bom? Só para deixar isso muito claro, porque o que você faz é a mesma coisa que o Joel Beckman, lá nos Estados Unidos, faz, e ele também fala a minha metodologia, que na prática é a mesma coisa que o César Millan faz. E o César Millan, diga-se de passagem, não é adestrador. É a mesma coisa que vocês estão fazendo, é enforcar cachorro, dar uma qualidade de vida, que é dar um bom gasto energético. Gasto energético. Nossa senhora, dá um asco essa palavra. Então assim, não tem método seu, no caso, tá bom? Você está fazendo a mesma coisa que o César Millan faz, que o Joel Beckman faz, que milhares de adestradores ao redor do mundo chamam de meu método. E na verdade todos eles fazem a mesma coisa, explicando de uma forma diferente. Aquele Jesse não sei o que da Netflix também fazia a mesma coisa, teve a série, né? Se propôs a ser o novo César Millan na Netflix e tal. Vocês estão fazendo a mesma coisa. Tem método nenhum aí, tá? Tem método. Você tem uma técnica dentro de um negócio chamado condicionamento clássico, condicionamento operante e uso dos 4 quadrantes. Isso eu concordo. Você tem uma técnica que eu desrecomendo, não aplique, acho absolutamente desnecessária, mas definitivamente não é um método, ok? Porque um método tem planejamento, ele tem uma metodologia que vai explicar a teoria por trás daquilo que você faz, a prática por que se faz, a prática como se faz, propor uma duração de tempo, isso é uma metodologia, que é diferente do método. Metodologia vai explicar a teoria, por que da teoria, a prática, por que da prática, quanto tempo se faz a prática, o que você faz se a prática não estiver dando o resultado esperado. Isso é uma metodologia, tá bom? Ela vai englobar ferramentas, ela vai englobar técnicas, ela vai englobar métodos. O que é um método dentro da metodologia? Eu posso escolher usar os 4 quadrantes apenas, né? Eu posso escolher usar 2 quadrantes. Eu posso escolher usar manejo de ambiente. Isso é método. Tá? Então, como eu uso o método manejo de ambiente? Eu saio para passear somente no prédio por 1 semana. Eu saio para passear na rua de casa durante 2 semanas. Isso é um método, tá? Um método de ensinar o cachorro a andar do seu lado. A técnica, qual seria uma técnica? A técnica seria, eu vou usar indução, eu vou usar targeting, eu vou usar clicker, entendeu? Eu vou usar colar eletrônico, tá? Você está usando uma ferramenta com uma técnica. Você teve que aprender uma técnica, desenvolver uma técnica para usar uma ferramenta que é o clicker, o colar eletrônico, tá? Você vai fazer indução, target, você não precisa de ferramenta. A tua mão é a ferramenta, entendeu? Deu para entender? Então, você pode ou não usar a ferramenta, você vai ter que usar alguma técnica, a técnica está dentro do método, eu posso usar a técnica de colar eletrônico junto com o método de manejo de ambiente, por exemplo, tá? Mas eu preciso da metodologia, que é o quê? Que vai me pegar do ponto A e me levar até o ponto final que eu quero alcançar. Deu para entender esse troço? Não é só uma questão semântica, tá bom? Eu concordo que sim, nós temos que utilizar a ética para treinar o cachorro, não é porque eu corri o cachorro que eu não uso reforço positivo. Mas é que se eu entrar no teu perfil agora e for ver você usando reforço positivo, eu não vou encontrar nenhuma entrega de reforçador ou muito poucas, né? Predominantemente eu vou encontrar algumas ofertas de curso, produto, e que tá tudo bem, você tá na tua rede, você faz aí o teu trabalho, você tem que vender o teu peixe, óbvio. Eu vou encontrar muito vídeo de cachorro com enforcador, tá? Uns sendo mais evidentes na coisa de puxar, esticar e às vezes até pendurar o cachorro pela guia unificada, outros nem tanto. Mas inclusive nesses vídeos, quando o cachorro acerta, ele não recebe o reforço positivo. Então tem um probleminha aí quando você fala que está usando o reforço positivo e que você entende a importância do reforço positivo, porque você não mostra, entendeu? E não é como se você estivesse no Instagram discutindo uma ideia e você não está nem mostrando um nem mostrando o outro, só está discutindo a ideia. Que é o que eu estou fazendo aqui, discutindo a ideia. Não estou mostrando nenhum nem outro, estou discutindo a ideia, entendeu? Tem um problema quando você se propõe a mostrar algo e dizer que é assim que se faz e diz que faz o outro algo, mas não mostra o outro algo acontecendo, ou mostra de uma maneira bastante menos evidenciada, não é verdade? Bom, é a minha opinião, você concorda ou discorda. Tá dando certo pra você, né? Continua aí. Aliás, vale um parêntese também, porque já se você mencionou reforço positivo não é só comida, né? Reforço positivo pode ser inclusive a interação que o cachorro quer ter. Que normalmente, também quando se fala em humanizar, não você, né? Mas que foi falado aí ao longo da conversa, humanizar, tratar o cachorro como humano, humanizar o cachorro,
você está partindo do pressuposto que o cachorro tem o grau de compreensão da realidade que o ser humano tem. Não você, a pessoa que está ouvindo, né? Muitas vezes. E é por isso que ela acaba reforçando o comportamento ruim. Ai, tadinho, ficou sozinho o dia inteiro. Aí o cachorro está lá causando, desesperado, e ela não entendeu que o problema não é ficar sozinho, o problema é não saber ficar sozinho, o problema não é a ansiedade, o problema é não saber lidar com a ansiedade, né? E aí você acaba reforçando um comportamento ruim em decorrência de uma emoção que o cachorro vai ter que experimentar de um jeito ou de outro. Claro que não... Bom, eu não tenho problema nenhum de ficar ansioso. Na verdade, quando você entende o papel da ansiedade, quando você entende o papel da frustração, você vai aprender isso também, tá? O melhor tutor do mundo, que é o adestramento hacker, mais toda a parte emocional, comportamental, neurocientífica e muito mais, né? Muita coisa, eu quero delongar muito o vídeo, mas você aprende esse troço também, entendeu? Então, quando você entende que a ansiedade é um motor que te impulsiona para encontrar uma resposta que falta, para desenvolver uma habilidade que falta, que é necessária, para se adaptar num momento de crise, você entende isso, você passa a não sofrer com o negócio e passa a fazer as perguntas certas, vamos dizer assim. Como que o cachorro faz as perguntas certas? Destruindo o apartamento, latindo. Ele está fazendo as perguntas certas que você ensinou ele, ou que não ensinou. Ele está fazendo as perguntas, se você não ensinou, que ele conseguiu fazer. Grosso modo, estou fazendo um paralelo aqui, tá? Só para dizer como cada espécie experimenta ansiedade e explorar mesmo, né? Buscar assim, as respostas que estão faltando, sacou? Então vamos lá, então reforço não é só comida, reforço muitas vezes é a interação, reforço muitas vezes é evitar uma briga, tá? Mas o reforço mais importante de todos, vocês não ensinam, por isso que eu falei que falta metodologia. Não é uma crítica assim a você especificamente, tô falando de maneira generalizada, tá? Então quando você fala de maneira generalizada, você engloba a exceção. Se você é exceção, sinto muito, mas estou falando de maneira generalizada, que senão o vídeo não tem fim, se eu ficar citando caso a caso. Assim como eu falo também dos adestradores positivos puristas, que nada pode, né? Não pode brincar de caça-caçador, não pode brincar de se esconder, não pode nada. Então que porra de treino positivo é esse que não pode nada? E assim, sabe do problema que causa, mas não sabe resolver. Então ele fala que não pode. Eu sei resolver, entendeu? E eu alerto, e eu falo, ó, se você fizer isso aqui e parar aqui e não desenrolar a parada, você vai ter esse tipo de problema de comportamento, tá? Então o problema, novamente, não é o que o cachorro sente, é como ele sente e não sabe sentir, tá? Mas voltando. A recompensa, o reforçador de maior importância é a confiança que ele tem na fonte orientadora, ou seja, você, não adestrador, você humano, cuidador, dono, responsável, tutor, o nome que você quiser dar. Se falta isso pro teu cachorro, cara, pensa comigo, ele já perdeu os pais, né, porque ele foi tirado do canil ou foi abandonado. Já perdeu os irmãos que era com quem ele podia brincar e explorar e ser criança, vamos chamar assim, né? Fazer as criancices, molecagem dele. Perdeu os referencial dos humanos que cuidavam dele ali quando era filhote. Aí vai você, passa 16 horas fora de casa. Quando você chega, você vai ficar falando não, e não é que você tem que falar sim e amém para tudo que teu cachorro faz. Você tem que ser proativo no ensino. Para ser proativo no ensino e ensinar o que ele precisa, você tem que aprender antes. Entender e atender a necessidade. Aí, naturalmente, você vai fazer o quê? Você vai brigar com o teu cachorro fazendo bobagem. Teu cachorro já não confia em você, porque já não tem tempo de qualidade para te testar. E testar é normal, todo mamífero testa. Nesse sentido, ele não tem tempo de qualidade para te testar. Quando você chega, ele leva esporro. Quando ele vai tentar alguma coisa, ele leva um esporro. Ele ouve um não, ele leva um puxão de guia. O que ele pensa? Cara, tô aqui morrendo de dor de dente, meus dentes estão crescendo. Se a pessoa aqui, eu tô tentando comunicar que eu tô com dor de dente, a pessoa vai me dar um cutucão no pescoço, me dar uma enforcada no pescoço. Não dá pra confiar nesse maluco aqui. Então esse é um grande problema. Naturalmente, a pessoa que vai pro lado oposto, que o Richard falou, a turma do amor, é um problema também, porque essa pessoa ela não educa. Ela só ama demais, aí é amor demais, técnica de menos. Por outro lado, se ela vai para a técnica que ela está buscando e encontra isso que eu acabei de falar aqui, ela vai falar, eu vou amar muito e a Zezinha é assim mesmo. E aí, tanto um extremo quanto o outro são uma bomba atômica para o adestramento. Por isso que o vídeo se chama Autópsia do Adestramento. Vamos continuar. Tecnicamente, nós não vamos continuar, porque o vídeo novamente está ficando longo. Cara, eu nunca imaginei que uma live pudesse dar assunto para dá tanto pano para manga. Então a gente vai para a terceira parte do segundo vídeo na semana que vem. Eu espero em 2026 terminar o react desse podcast da Luísa Mel. Cara, nossa, eu tive uma reflexão catastrófica aqui. Se em 1º de dezembro de 2026 eu terminar o react e as pessoas demorarem até 1º de dezembro de 2026 para entenderem o quanto elas foram mal orientadas ao longo de toda a sua vida, então vai demorar mais ou menos uns 40 anos para as pessoas efetivamente provocarem as mudanças necessárias na sociedade. Nesses 40 anos, nós teremos o ano de 2066, quando os cachorros sequer serão necessários, porque já terão sido dizimadas
cerca de 3 a 4, talvez 5 gerações de cães. E os robôs do Elon Musk já terão várias versões, assim, vai ser tipo aquele jogo Horizon, tá ligado? Que tem tipo vários animais mecanizados e tal. Te vejo semana que vem.